Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Deus. Obrigado porque estamos aqui para te adorar, Deus, e celebrar a tua vitória, a tua ressurreição, poder viver essa vida ressurreta, Pai. Obrigado porque essa obra nos alcança, mesmo 2000 anos depois do acontecido. Quero pedir ao Senhor, Pai, a tua graça sobre cada ouvinte, tanto aqui presencial quanto os que vão escutar agora nos seus lares ou futuramente nas transmissões. Ser com eles, ó Deus. Faz com que o teu Espírito Santo, Pai, visite os corações, que essa mensagem, Deus, traga vida onde quer que ela seja escutada. Nós te pedimos, Senhor, que a tua palavra em nós, ó Pai, mude completamente o nosso ser. Tudo isso para a honra e glória do teu santo nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Bom, essa semana foi uma semana emocionante. Quem participou conosco aí da nossa celebração da Semana Santa, desde o Domingo de Ramos, foi muito legal. A gente entrou a semana celebrando Jesus, né? O culto começou com a celebração de Jesus sendo aclamado rei, mas durante a própria celebração do Domingo de Ramos, Jesus ele é entregue para ser morto como um malfeitor de um grande líder, aclamado como rei dos judeus, alguém que entrou triunfante em Jerusalém. Na sexta-feira, ele é ultrajado, ele é humilhado, ele é morto injustamente. Na quinta-feira, a gente fez a celebração do Lava Pés lá na nossa igreja nas Arniqueiras, um momento muito é, emocionante, assim, né? Envolvente da nossa vida. As pessoas que tiveram a participação pela primeira vez, muitos choraram, eu também chorei, lavando os pés dos nossos irmãos. Gente, se você não participou esse ano, ano que vem participe. Essas liturgias, elas envolvem profundamente a nossa fé, aprofunda o nosso senso sobre o que Jesus passou nos seus últimos momentos, né? Para chamar a gente numa responsabilidade de responder em fé o que Jesus fez. Teve a celebração da Ceia do Senhor, lembrando a instituição dessa ceia, que foi a última antes da crucificação. Na sexta-feira tivemos a liturgia das 7 palavras, outro momento muito emocionante. Jesus, ele fala 7 frases enquanto está pendurado na cruz, e as reflexões sobre essas frases também nos chamam a atenção de que Jesus sempre estava focado na sua missão, sem desviar o olhar para nada, nem para o seu sofrimento, nem para a sua injustiça, nem para a humilhação que ele sofreu, mas a todo momento ele estava dedicando a Deus oração por aqueles que feriram ele, dedicando atenção para sua mãe e os seus amigos para cuidar de sua mãe. Jesus estava elevando a sua voz ao Pai Celeste, se relacionando com o seu Pai, e confiando até o fim de que Deus estava no controle da sua missão. Então, é uma liturgia que mexe muito com a gente, assim. A gente termina na quinta-feira mesmo, né, termina a gente desmontando o altar, desmontando tudo, o culto termina naquele vazio, sem bênção, sem nada, para a gente poder entender o que os discípulos estavam sentindo naquelas últimas horas. Não teve uma preparação para aquilo, né? E aí na sexta-feira também sem bênçãos, o culto nas trevas, por isso que chama liturgia das trevas, vai diminuindo a luz, a última vela ela é levada para dentro da sacristia. Toda essa liturgia, essa ensinação, essa dramatização serve para mexer com as nossas emoções. Sábado de Aleluia, geralmente tem celebrações, tem liturgia para isso. A gente não fez. E hoje é o domingo da ressurreição, o domingo de Páscoa. É um domingo que deve ser celebrado com alegria, com festividade. Geralmente as liturgias do domingo da ressurreição ocorrem bem no comecinho, no alvorecer do dia, para lembrar esse momento aqui que a gente acabou de fazer a leitura. As mulheres estavam indo, logo no final do sábado, elas fizeram compras das especiarias, dos óleos, tudo que precisava para continuar o sepultamento de Jesus. Eram feitos em várias etapas, além de levar o corpo, ungir o corpo no dia, depois tinha que ir lá refazer alguns preparatórios para poder a decomposição do corpo não afetar tanto e nem demorar tanto para que aquele local pudesse ser usado novamente. E aí acontecia o segundo sepultamento, que era pegar a ossada daquele defunto, colocar numa urna, e aí acontecia esse segundo sepultamento. Tanto é que ainda hoje existem algumas urnas, né, com as ossadas. Recentemente, se você procurar e dar um Google, acharam uma urna com a inscrição do nome de Jesus e um dos nomes da família lá de Jesus.
mas a gente sabe que não é o nosso Jesus. Jesus era um nome comum da época, tá, gente? Jesus era um nome muito, né, quase um José, um Josué, tem tudo na mesma raiz, tá bom? Então, quando as pessoas começarem a falar assim, ah, achou a urna de Jesus. Tá, o nosso Jesus, a alçada dele a gente não tem mais, graças a Deus, porque ele ressuscitou, aleluia por isso. Amém? Então, hoje é um momento de alegria, de festividade. Eu queria começar citando aqui uma fala do padre Anselm Grun, e ele, num livro dele sobre o ano litúrgico, ele fala o seguinte: a Páscoa é a celebração da vida. Celebramos a vida e a morte, a vida sobre a morte. Cristo venceu a morte, mas isso também significa a vida em nós é mais forte do que a morte. Não há mais morte a combater. Na Eucaristia nós comemos e bebemos a nova vida da ressurreição. Está em nós a vida que destroça qualquer pedra. E esta vida também precisa se manifestar. Um modo de fazê-lo seria dançar. Na Idade Média, organizavam-se bailes e danças dramáticas de Páscoa, que podiam ser no claustro, ou seja, no pátio da igreja, ou dentro da nave da igreja, dentro do templo. Nossos cursos pascais, nos nossos cursos pascais, os jovens continuam celebrando depois da Páscoa. Assim, a alegria da Páscoa imprime-se ainda mais no corpo e eles manifestam dançando. Então, olha só como que, né, a igreja vai perdendo a tradição e os costumes, vai se deteriorando, né? Passa a ser só mais um culto, mas deveria ser uma grande festa com danças e celebração. Isso aconteceu na história da igreja. E a tradição da igreja é muito importante para a gente. A gente pode se aproximar o máximo possível dos primeiros cristãos, o que os primeiros ouvintes ou as primeiras comunidades de cristãos estavam experimentando nessa data. A Páscoa ela era celebrada constantemente, uma data que veio da cultura dos judeus, e a gente sabe toda aquela história da saída do Egito, da libertação, a primeira Páscoa, quando quando Deus mandou passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta dos hebreus para que eles não morressem, mas todos aqueles que não passaram lá na cidade dos egípcios, do país do Egito ali, né? Os primogênitos morreram, não só os humanos, mas até dos animais, porque o anjo do Senhor passou e matou os primogênitos. Mas o anjo do Senhor passou, viu sangue na porta dos hebreus, e por causa do amor pactual de Deus, o pacto que Deus fez com Abraão de levar a família deles para a terra prometida, Deus cumpre a sua promessa, tira o seu povo com grande poder e glória. Essa é a primeira Páscoa, né? Jesus então está celebrando, instituindo a Páscoa dos cristãos. A gente não celebra mais a Páscoa dos judeus, mas a Páscoa de Cristo. Cristo foi o cordeiro que foi sacrificado, imolado para nossa redenção. Eu tive participando de um culto de Sábado Santo ontem de manhã, e uma coisa que me chamou muita atenção é que a morte de Jesus, o Sábado Santo, o sábado em que Jesus permanece morto, Jesus não só morreu, mas ele ficou morto um dia inteiro para mostrar a humanidade de Jesus, mas também é um sábado de Jesus. Jesus descansou no sábado. Olha só que coisa interessante, né? Quando Deus institui o primeiro sábado na criação, lá no Éden, é porque Deus controlou todos os poderes do caos. Deus estava colocando em ordem o mundo, quando tudo estava organizado, todos os poderes do caos, Deus descansa. Um outro sábado que também se remete a isso é quando Salomão constrói o templo e dedica o templo. Existia uma expectativa de quando o país estivesse pacificado, desfrutando de uma certa pacificação contra seus inimigos, tivesse derrotado seus adversários, aí sim Deus instituiria o templo como sua morada. E quando acontece isso, a nação está tendo um descanso sabático. Os seus adversários estão dominados e aí Deus estabelece a sua morada. Novamente, Jesus vem em todo esse seu ministério, aos 33 anos, ele conclui a sua obra. Jesus triunfa na cruz, na Sexta-feira Santa, ele governa sobre todos os seus adversários e no sábado ele descansa. Existe um descanso do Senhor. E o domingo é o dia de celebração, o primeiro dia da semana. Esses primeiros cristãos, eles estão celebrando de que maneira? O que remete para essas pessoas? E eu, olhando para essa leitura aqui de Marcos, consultei os comentários de N.T. White, ele é um bispo da igreja anglicana também.
E ele vai falar que esse é o final do Evangelho de Marcos. Essa leitura que a gente fez hoje é o final do Evangelho de Marcos. O que acontece depois dessas leituras aqui, o final do capítulo, são adições posteriores, ou seja, nos melhores manuscritos que tem as cópias do Evangelho de Marcos, ele termina aqui. Pode ser que se perdeu o verdadeiro final do Evangelho de Marcos, mas também existem algumas hipóteses. Pode ser que Marcos escreveu para a primeira comunidade e tivesse chamado os testemunhos oculares, né, para contar o que que realmente eles viram. O que que aconteceu depois disso tudo? Pode ser uma possibilidade? Pode ser, né? Então imagina só, a igreja está reunida ali nos primeiros anos da igreja cristã, e aí estão fazendo a leitura do evangelho em voz alta, como a gente faz aqui hoje, em alguma casa de alguém, de uma família, e aí Marcos chama Maria Madalena. Maria Madalena, conta aqui pra gente o que que aconteceu. Já pensou nisso? Que coisa maravilhosa. Porque o que a gente leu nesse relato aqui, parece que as coisas fugiram do controle. As pessoas estão indo só fazer as coisas que elas deveriam fazer normalmente, o que normalmente se faria a um defunto, a um sepultamento, dando continuidade à vida comum, à vida ordinária. E essas pessoas estiveram escutando de Jesus durante todo o tempo que ele deveria morrer, mas ele ressuscitaria. E a gente está observando aqui que parece que essas pessoas ainda não entenderam que Jesus havia falado que ia acontecer e está acontecendo de forma literal o que Jesus prometeu. Na verdade, que o evangelista Marcos, ele vem retratando Jesus como um grande profeta. E o que Jesus sempre tem falado aconteceu. O que Jesus vai falar sobre a crucificação já aconteceu. Agora, a ressurreição, parece que essas pessoas ainda não entenderam que é a profecia de Jesus. As palavras de Jesus realmente iam acontecer de forma literal. E aí a gente observa um grupo de pessoas que vão se deparar na vida ordinária deles com algo extraordinário, que é chegar e esperar que tinha uma pedra lá para mover e já tem uma pedra movida sem ter ninguém. Já começa daí as coisas fugirem da normalidade. Uma pedra que poderia pesar mais de tonelada, ser necessário, né, que nem o pastor falou hoje de manhã, quase 20 pessoas para mover aquela pedra, e era uma preocupação delas, né? Vamos chegar lá nesse lugar, quem que vai mover a pedra para a gente? Se 20 homens seriam necessários para mover, haviam apenas 3 mulheres. As próprias 3 mulheres que estavam lá na crucificação, agora elas vão ungir o corpo de Jesus e se deparam com algo extraordinário na vida ordinária delas. E é pra gente assim uma coisa que é muito comum. A gente tá na nossa vida ordinária da semana toda, né? Imagina. Levantar, tomar café, vai pro trabalho, trabalha a vida o dia todo, tem as tarefas do dia a dia, acaba o trabalho, pega ônibus, volta para casa, cuida da casa, toma banho, dorme, porque amanhã tem que fazer tudo de novo. Mas num belo dia, alguma coisa extraordinária acontece. E o que que vem no seu coração? Quais são os seus sentimentos quando o extraordinário invade a sua vida ordinária? Na maioria das vezes vem desespero, né? Quando as coisas fogem do controle, a primeira coisa que toma o nosso coração é um grande pavor, um grande medo. Eu, particularmente, sou uma pessoa que sou aversa a muita mudança, não gosto de mudanças na minha vida, na minha rotina. A primeira coisa que bate no meu coração quando alguma coisa acontece inesperado é bater uma ansiedade, né? E hoje está comum esse negócio. Ou a pessoa entra em crise de pânico, burnout, ansiedade, né? Assim que acontece. Agora, como será para aquelas mulheres naquele mundo onde a tecnologia, onde a ciência não era avançada, chegar e de repente ver algo que elas deveriam estar esperando, mas elas se deparam com coisas que fugiu do controle, da normalidade, algo extraordinário acontece na vida daquelas mulheres. Quais são as nossas reações diante do novo? Porque o que Jesus está inaugurando é um mundo novo, uma nova criação, uma vida nova, um momento novo, uma história nova para a humanidade, e tudo isso que Jesus vai iniciar. Nós vivemos hoje e vamos continuar vivendo o novo mundo de Deus, a nova criação de Deus, até a sua volta. E tudo isso também tem que alcançar a nossa vida, o nosso coração, alcançar a nossa vida ordinária, a nossa normalidade, para que a gente viva coisas graciosas da parte de Deus, para que a gente possa viver a revelação da vida de Deus na nossa vida e para que o mundo possa ver também a gente testemunhar e proclamar tudo isso. Bom,
Essas mulheres, ao ver a tumba aberta, já ficaram apavoradas e elas entraram na tumba achando que alguma coisa errada tinha acontecido. O Evangelho de Marcos ele é até um pouco assim engraçado, né? Porque as pessoas já entram, tem alguém lá vestido de branco, não explica se é um anjo, se é o próprio Jesus. Em outros evangelhos, Maria Madalena passa no meio do caminho e encontra com o jardineiro, é Jesus, né? Mas a gente vai focar nessa história aqui. O que que a gente tem na mão? Alguém vestido de branco fala assim: vocês estão procurando alguém que está vivo no lugar de mortos. E como que isso também alcança a nossa vida? A nossa procura de procurar coisas novas, uma vida nova, em lugar onde a morte está imperando, onde a morte está dominando, a nossa procura, a nossa vida tem procurado coisas que a gente deveria estar esperando da parte de Deus, do extraordinário de Deus, e não só na nossa vida ordinária. E assim, eu não estou querendo aqui pregar que a vida ordinária, a vida comum do dia a dia, seja uma vida sem a graça de Deus. Pelo contrário, né? Existe muita bondade de Deus no nosso dia a dia. Só da gente poder acordar, poder dormir, ter um teto sobre a nossa cabeça, se alimentar todo dia, tudo isso faz parte da graça bondosa de Deus. A gente poder escutar sons, poder falar, sentir cheiro. Gente, respirar. A gente passou por uma pandemia aí que as pessoas estavam lutando para respirar, não tinha respirador para todo mundo, né? Eu acho que nunca a nossa geração sentiu tanta necessidade da graça a Deus por respirar. Então, tudo isso é a graça bondosa de Deus. Mas também a gente precisa experimentar o extraordinário de Deus na nossa vida. A gente focar no lugar certo as nossas buscas e não deixar que a nossa busca seja no lugar de morte. Buscar coisas para a nossa vida, as mudanças no lugar de morte. Isso é uma interpretação alegórica, né? Mas essas mulheres se deparam com algo novo, uma mensagem nova, e é mais nisso que eu queria focar. O Evangelho de Marcos o tempo todo tem mostrado Jesus falando para as pessoas assim, ó, não fala nada. Jesus cura, não fala nada. Tem um mistério pairando, sabe? Uma forma misteriosa que Jesus tem de se revelar para algumas pessoas especificamente, o seu poder, a sua graça, a sua forma de dominar os demônios, a sua forma de dominar as doenças, a sua forma de liberar palavras que acalentam o coração. E essas mulheres então recebem a mensagem: ó, vocês estão procurando no lugar errado, agora vocês vão lá neles, conta para eles que Jesus ressuscitou, inclusive para Pedro. E Jesus, ele está ressuscitado, mas está altamente preocupado com seus amigos e os seus discípulos. E é para essas primeiras pessoas para quem Jesus se revela. Isso mostra claramente um Deus relacional, um Deus que se preocupa com aqueles que querem ser os seus amigos, com aqueles que querem traçar um relacionamento com Ele e que dedicaram a sua vida e a sua crença na fé de Jesus Cristo, nos seus ensinamentos, na sua bondade, no seu amor. E essa mensagem são para essas pessoas, a primeira mensagem do Evangelho. E eu queria citar uma coisa aqui que eu escutei a primeira vez do Mateus, isso tocou profundamente no meu coração, nunca esqueci. É que as mulheres foram as primeiras evangelistas. E Maria Madalena, em outro evangelho, é ela que recebe a tarefa de levar a mensagem para os discípulos. E ela é considerada a apóstola dos apóstolos, porque foi ela a primeira a levar a mensagem da ressurreição para os homens. Então isso, olha só como que Deus é gracioso e como que as igrejas deveriam estar tratando diferente, né? A ordenação feminina. Elas também foram chamadas para proclamar o evangelho do Senhor, esse momento da ressurreição tão aguardado, tão esperado, e que esses homens estão com a vida tão frustrada, porque tudo que eles esperavam na vida ordinária deles foi por água abaixo. Os planos de Jesus, a caminhada de Jesus, a sua morte, inverteu toda a expectativa da vida deles. Tudo que eles esperavam para uma vida boa, para uma vida vitoriosa, para uma vida bem-sucedida, foi por água abaixo quando o líder deles, o Messias, aqueles a quem ele estava seguindo, que viram ele realizando milagres, foi pendurado numa cruz como um malfeitor. E agora chegou o momento de levar essa mensagem. Surpreendentemente, essas mulheres estão morrendo de medo. E elas até passaram pelas pessoas no meio do caminho. E elas poderiam bradar de alegria: o Senhor ressuscitou.
Oh, que mensagem maravilhosa, oh, que mensagem aguardada. A mensagem dos nossos lábios de que o nosso Senhor ressuscitou, ele venceu a morte, ele cumpriu as suas promessas, a sua vida de ressurreição agora é a nossa vida. O caminho que ele abriu para os céus agora é o nosso caminho. Esse deveria ser o grande cântico dos lábios dessas mulheres, mas elas ficaram com medo e o medo travou a vida delas, o medo travou a mensagem no coração delas. Elas foram para aquele lugar levar a mensagem, inclusive para Pedro, né? No domingo que vem, não sei se vai ser essa mesma continuação, mas se vocês quiserem, continua fazendo a leitura a partir do versículo 9. Aí tem os comentários. Se vocês perceberem, na Bíblia, algumas traduções vão trazer entre colchetes a partir do versículo 9 até o versículo 20, porque são adições posteriores, tá bom? Alguém está comentando o evangelho, não é do próprio autor, o evangelista Marcos. E aí, o que aconteceu depois disso? Fica um mistério no ar. Essas pessoas, essas mulheres deveriam levar uma mensagem, mas o que o evangelista trouxe para a gente é que elas ficaram com medo. Elas passaram por algumas pessoas, mas elas não conseguiram falar nada para ninguém, porque elas estavam em pânico. O pânico tomou conta da vida delas e elas não disseram nada a ninguém porque estavam amedrontadas. O que acontece na sua vida quando o medo toma conta da sua vida? Você se vê amedrontado com pânico. Essa mensagem de hoje é uma mensagem de reflexão para a nossa vida. Porque talvez na divina providência de Deus, de a gente não ter o relato final dessa história aqui, pode ser que Deus tenha providenciado a gente ser encorajado, como foi a primeira igreja, os primeiros cristãos na igreja primitiva, de que Jesus de fato havia ressuscitado dentre os mortos, mas também a nossa fé precisa dar uma resposta sobre isso. Existe um vazio no fim dessa história aqui, como diz N.T. Wright. E nós somos convidados a preencher o vazio dessa história. Nós temos a Páscoa como certa. Ou será que nós descobrimos cheios de pavor diante do medo e da estranheza da obra de Deus na nossa vida? Nós temos a mensagem da ressurreição, mas como que isso faz sentido na nossa vida hoje? O fato de a gente ter o conhecimento que Jesus ressuscitou, como isso tem encorajado você a levar a mensagem do Evangelho, ou você tem se acovardado diante do medo dessa vida, diante das mudanças que acontecem na vida ordinária? O que a gente sabe sobre o Jesus ressurreto? Depois da ressurreição aconteceram algumas coisas, o que isso preenche na história da sua vida? Aonde ele está indo agora, diante de nós? Quais tarefas ele tem para realizar hoje, a fim de levarmos o evangelho do reino até os confins da terra? Essas mulheres ficaram com medo. Tiveram a oportunidade de levar a mensagem para outras pessoas no meio do caminho, mas o medo travou a vida delas. E pode ser que você também seja uma pessoa travada, sem se lembrar que o evangelho do reino é o evangelho do ressuscitado. Porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e a nossa pregação. Nós precisamos nos lembrar disso, que a doutrina da ressurreição é algo muito importante, muito caro para a nossa fé. E isso não só deve ser conhecimento preenchido na nossa mente, mas deve ser um sentido de vida. Porque Jesus ressuscitou, nós devemos viver a vida ressurreta. A vida que Jesus iniciou para a gente, a vida dos céus, a vida que vem de Deus, da eternidade para cá, deve ser a nossa vida. Nós não devemos temer a morte, nós não devemos temer os adversários do mundo, nós não devemos temer as provações, as tribulações, porque do jeito que Cristo morreu, foi ressuscitado e exaltado, essa é a promessa para a nossa vida. A vida de Jesus e a ressurreição de Jesus deve fazer um sentido pleno no nosso viver. Ou de fato nós cremos que ressuscitaremos e já temos o poder de Deus para ressuscitar no fim de todas as coisas e viver essa vida que veio dos céus. Ou a gente tem vivido uma vida covardada pelo medo das mudanças que vem acontecendo no nosso dia a dia, dos entraves que acontecem no nosso dia, das coisas que vão desafiando a gente a dar alguma resposta, a exigir o nosso tempo, a exigir a nossa devoção, a exigir tanta coisa de nós, sem que a gente consiga dar a resposta de uma vida ressurreta. Que o Senhor venha abençoar a nossa vida.
Que a mensagem da Páscoa seja a mensagem dos nossos lábios e a resposta da nossa vida diante de qualquer situação do nosso viver. Se houver tribulação, o Senhor venceu todas as coisas. E o Senhor Jesus diz: tenham um bom ânimo, eu venci, porque eu venci, vocês também vencerão. Se a morte bater na nossa porta, a morte ela já foi vencida e um dia ela vai ter que devolver todos aqueles que foram salvos no Senhor Jesus Cristo. Se algum dia a gente tiver medo, a gente pode se lembrar dessa mensagem, da vida dessas mulheres que tiveram a riqueza de proclamar a vida de ressurreição e elas se acovardaram por causa do medo. Que o medo não venha travar as nossas vidas, que a vida do pânico não seja a nossa caminhada, mas que seja a caminhada da vitória de Jesus e a sua ressurreição. Amém? Vamos orar? Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, pela tua mensagem. Obrigado, Senhor, porque o teu Santo Espírito, Senhor, tira de nós e lança fora o medo, Senhor. Nós podemos dar respostas para o mundo, dar respostas para quem quiser a partir da tua ressurreição. Deus, que a ressurreição do teu Filho amado, Jesus Cristo, que produz em nós a nova vida e que nos encaminha à vida dos céus, que abra os portões do céu para a gente, seja o sentido da nossa vida, o propósito da nossa vida, Senhor. Senhor, derrama graça sobre nós, para que essa vida que veio dos céus possa ser proclamada através dos nossos lábios. A ressurreição de Jesus possa ser proclamada através dos nossos lábios até os confins da terra. Deus, não permita, Senhor, que o medo venha nos paralisar. Deus, não permita que o pânico venha tomar de conta do nosso coração. E que diante das adversidades do mundo, Senhor, das perseguições, das tribulações ou até mesmo da morte, a tua ressurreição seja a palavra final. Nos abençoa, no nome de Jesus. Amém.